Se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que existe, de tudo que neles há. Esse é o nosso Deus, não há outro como o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é um Deus folclórico, o nosso Deus não é um Deus do nosso imaginário. O nosso Deus não é um vento, não é uma energia. O nosso Deus é o soberano e eterno Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, a pessoa de Deus. O Espírito Santo está neste lugar, Ele quer a ação de Deus nessa terra. Então hoje é um dia de clamarmos a presença de Deus neste lugar, para que possamos sair daqui deste lugar cheios da graça e da misericórdia do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós teremos queima de pedidos. Então, tem um papelzinho, o papelzinho está aí no último aí, né? Eu vou pedir para os diáconos irem distribuindo de uma vez para os irmãos. Nesse papelzinho nós estaremos fazendo uma oração nesse papel e queimando de maneira simbólica aqui. E o nosso intuito é que você peça e que você coloque nesse papel o que você precisa abandonar, para que Deus possa agir mais poderosamente na sua vida. O que você precisa? Você vai olhar para dentro do seu coração, você não precisa nem preencher agora. Enquanto eu vou pregando, você vai meditando, você vai pensando, o que tem te atrapalhado de buscar mais ao Senhor? O que tem te atrapalhado de buscar a plenitude do Espírito Santo na sua vida? É preguiça? É celular? Sei lá, trabalho? É alguma coisa? Você sabe o que é. Então nesse papel, a única coisa que você vai colocar, o único pedido que você vai colocar neste papel é: Senhor, tira da minha vida isso que está impedindo de ter mais o Senhor. Eu quero ter mais o Senhor na minha vida. E no final do culto nós estaremos queimando esses pedidos de oração em nome de Jesus. Então, não perca a oportunidade. O lápis está sendo distribuído. Tem lápis lá em cima também, eu acho, não tem? Tem lápis lá em cima também, se faltar aí. Amém? Mas, meus irmãos, hoje nós vamos continuar tratando a respeito do texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero te convidar, então, a abrir em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 25. E eu quero pedir para você permanecer com sua Bíblia aberta, enquanto a gente vai discorrendo a pregação. Eu não vou ler o texto como eu costumo fazer, eu vou ler durante a exposição, ok? Todos acharam? Amém? 1 Coríntios capítulo 7. A partir do verso 25, você deixa a sua Bíblia aberta aí, enquanto nós vamos falando a respeito desse texto maravilhoso. Eu gostaria de, antes de começar a ler, eu quero ler o último verso que o Guilherme leu na quarta passada, o verso 24 do capítulo 7 de 1 Coríntios, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Nós estamos falando sobre esse texto, meditando sobre isso, e semana passada aprendemos com o Guilherme a vocação que Deus tem para cada um de nós. E agora Paulo, ele vai continuar a falar a respeito de solteirice, viuvice, casamento. Ele vai falar a respeito dessas coisas, mas nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui, para que a gente não tome digamos assim, uma posição errada com relação àquilo que Paulo está falando nesse texto. Paulo nesse texto não fala contra o casamento. Paulo nesse texto não fala que solteirice é melhor do que casamento, ou que casamento é melhor que solteirice, que o celibato. Não fala nada disso. Permanecer viúvo é melhor do que casar de novo. Paulo não está falando nada disso. Nós temos que entender o contexto, nós vamos entender. Paulo, no verso 24, mais uma vez ele vai dizer: cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. A partir do verso 25, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar, aí o tema da nossa mensagem, esqueci até de dizer, né? A gente vai acelerando aqui. Cristãos não casados.
Paulo vai direcionar novamente a sua resposta aos cristãos não casados, nesse texto. Se olharmos o versículo 1 do capítulo 7, no versículo 1 nós entendemos que Paulo, ele está respondendo a uma pergunta feita por esta igreja. Esta igreja enviou uma pergunta, ou algumas perguntas, e Paulo está respondendo essas perguntas. No verso 1 vai dizer assim, ó: quanto ao que vocês me escreveram, entre aspas, é bom que um homem não toque em mulher? Digo que, e ele vai continuar os seus argumentos, respondendo uma pergunta. Então, respondendo uma carta que aqueles irmãos tinham mandado para ele. Mas em primeiro lugar, Paulo agora, a partir do verso 25, Paulo ele vai começar a falar algumas coisas que em muitos lugares é entendido de maneira errada. E nós precisamos nos voltar para a Escritura, para o contexto que Paulo está escrevendo, para entender o que Paulo está querendo dizer neste lugar. Então, em primeiro lugar, Paulo ele está falando de um tempo, ou a angustiosa situação presente. Paulo está informando aqueles irmãos que a situação que eles, e não apenas a igreja de Corinto, mas eles como povo de Deus, estavam perto de passar. Uma angustiosa situação que estava chegando, que já era presente na vida do apóstolo, que já era presente na vida de muitos cristãos, mas que seria presente em quase todos os cristãos, que é uma grande perseguição. Paulo vai dizer assim no verso 25 a 28, com respeito às virgens, não tenho mandamento no Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Olha o verso 26, por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas, olha o que o verso 28 final vai dizer: tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Paulo está falando contra o casamento. Paulo está dizendo que casar ou não casar, ele está poupando a pessoa de sofrimento. Que negócio é esse? O casamento é sofrimento? Casar é sofrer? É isso que Paulo está falando? Não. Meus irmãos, que angustiosa situação presente era esta que Paulo estava falando nesse texto? Qual situação que eles estavam vivendo que trazia angústia ao apóstolo e angústia aos cristãos? Que ele diz tanto no verso 26 quanto no verso 28. Sem dúvida que Paulo estava se referindo a um tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja sofreria naqueles tempos. Então, quando Paulo está dizendo para o solteiro e para a solteira, permaneçam do jeito que vocês estão, porque isso vai poupar vocês de dor, Paulo está dizendo o seguinte: é muito mais fácil sofrer por Cristo solteiro do que casado. Paulo não está falando contra o casamento. Paulo sabia o que estava aguardando, o que estava esperando aquele povo. Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. E se nós observarmos, Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 1:8 assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está dizendo que ele sofreu algumas coisas na Ásia, que ele chegou a ficar desesperado pela vida. Em outras palavras, não tinha solução. Ele falou: eu enfrentei situações que eu não vi escapatória, eu ia morrer. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia morrer. E Paulo está dizendo isso, lembrando que ele é solteiro, celibatário. Não tinha casamento, não tinha esposa. Agora você imagina para alguém que tinha esposa, filhos. A Cláudia falou aqui um testemunho que ela ouviu de um missionário muito forte, que o missionário, junto com a sua esposa, agora eu não lembro se ela falou filhos também, mas ele foi pego, e na frente dele, eles falaram: nega Cristo, e ele: eu não nego. Eles violentaram a esposa desse missionário na frente dele,
Estruparam a esposa do missionário na frente dele. Tinha criança, né? Ela falou que tinha criança também. E na frente das crianças. Paulo está dizendo, quando ele diz, você tem esposa, continue com ela. Não é para separar não. Que Deus uniu, não separe o homem. Mas você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando, porque casamento é bênção. Então casa. E também, se a virgem se casar, também não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Cristo Jesus disse, ai das grávidas naquele dia. Cristo Jesus já estava falando a respeito daquele tempo que Jerusalém passaria, quando no ano 70 seria invadido. As grávidas não conseguem correr. E a história diz que por conta do imperador Nero, o terrível imperador Nero, que ateou fogo em toda Roma e colocou a culpa nos cristãos, faltaram madeiras para pendurar os cristãos na cruz. Paulo está dizendo dessa angustiosa situação presente. Essa situação estava chegando e é por isso que Paulo está dizendo, se você está solteiro, continua solteiro. Porque é difícil passar a tribulação solteiro, Deus dá graça. Mas é muito mais difícil você ter que abandonar ou ver a sua esposa tendo a sua barriga cortada com um embrião lá dentro. Você observa o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você observa quando ele diz no verso 28, mas no final, ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. É disso que Paulo está querendo poupá-los, de um sofrimento ainda maior. Lembrando que se você quer casar, case, porque casamento é bênção. E até nessas situações extremas, Deus dá graça para você passar por isso. Por isso que a palavra de Paulo agora é direcionada a esses cristãos solteiros e viúvos. Se dediquem ao Senhor, se preparem, porque vem uma angustiosa situação. Vem algo angustiante que vai acontecer. A recomendação dele é clara. Paulo está querendo não que eles não casassem, mas que eles solteiros seria menos doloroso para aguentar as tribulações. Essa não é a nossa realidade. Mas e se fosse? Você imagina ou você tem a consciência de que essa é uma palavra muito difícil? De que essa é uma palavra muito séria para aqueles cristãos? E que nós, como brasileiros, como igreja brasileira, não temos noção do que aqueles cristãos estavam prestes a viver? Pode ser que um dia tenhamos a noção. E quando chegar lá, será que estaremos preparados? Para mesmo diante da nossa esposa violentada, ou do nosso marido sendo picotado na nossa frente, a gente continuar declarando que Deus é o Senhor da nossa vida? A vida cristã é uma vida de fé, é uma vida de esperança, é uma vida vivida pela unção do Espírito Santo. E nós só conseguimos viver isso pela unção do Espírito Santo. Pela unção do Espírito Santo. O clima que Paulo está dizendo para essa igreja que está surgindo no horizonte é um clima de trevas. E diante desse clima de trevas, o apóstolo Paulo traz uma pastoral respondendo uma pergunta deles. E é por isso que Paulo não está falando contra o casamento, de nenhuma maneira. Paulo está preparando aquela igreja para uma coisa ainda muito pior que viria. Nero já estava despontando, totalmente insano. E no ano 64, o ano 64 depois de Cristo, quando Roma é incendiada, a vida dos cristãos socialmente acaba. Acaba. E era muito mais difícil para um pai e para uma mãe que tinham filhos do que para um solteiro, que se preocupava com a sua vida, se preocupava com a vida do seu irmão, se preocupava com a igreja. Mas agora você imagina um pai e uma mãe se preocupando com o seu filho, vendo o seu filho ser morto, vendo o seu filho ser jogado às trevas, às feras, melhor dizendo. Que coisa terrível que era.
num tempo de guerra, perseguição, cerco, fuga, Paulo está querendo dizer assim, é melhor não estar preso a nada. E é por isso que ele está falando para os solteiros, porque esse texto do 25 ao 40 é para os solteiros e viúvas. E é por isso que esse trecho ele separa para esse povo. É melhor não estar preso a nada, porque a crise está para começar. Então, quanto menos você se apegar às coisas do mundo, melhor. Era um tempo difícil, era um tempo complicado. Por isso que Paulo está falando, se você não está casado, não case. Se você está viúvo, continua viúvo. Agora, se você não aguenta, então casa. Porque é melhor casar do que embrasar, que é o que ele falou nesse capítulo também. É melhor viver em santidade. Então, Paulo é como se falasse assim, olha, eu queria poupar vocês desse problema, dessa preocupação, dessa angústia, mas se vocês não aguentam, então casem, porque casamento é bênção. É bênção também. Mas eu queria poupar vocês dessa preocupação a mais, de além da sua vida, você preocupar ainda mais com o seu cônjuge, com seus filhos. Então vocês entendem que Paulo não está falando contra o casamento nessa parte, nessa passagem, hora nenhuma, Paulo está falando contra o casamento. Em tempos de crise, a sabedoria do céu nos convida a caminhar com leveza, discernindo o momento e priorizando o reino. Pois há tempos em que permanecer como estamos é o mais espiritual dos atos. Paulo está tentando, ou não tentando, mas informando aqueles irmãos, os ajudando a discernir o tempo que eles estavam vivendo. O tempo que eles estavam vivendo. E aí o Espírito Santo os conduziria. Não é mandamento que Paulo está falando. Paulo não está dando nenhum mandamento para esses irmãos. Não é uma ordem. Ele está ajudando a discernir o tempo. Em tempos de crise, a sabedoria do céu nos convida a caminhar com leveza, discernindo o momento e priorizando o reino. Em outras palavras, antes de casar, naquele tempo, falando naquele tempo, mas também nesse atual, antes de casar, a prioridade não são os seus desejos, a prioridade é o reino de Deus, a prioridade é a glória de Deus. Nós estamos preparados para uma conversa dessa? Porque quando eu olho para a minha família, eu sempre tive o sonho de ter família. E se Deus pedisse para eu abrir mão desse sonho para viver o reino dele? Lá atrás, sabe? Antes de eu casar. Você entende que Deus é o primeiro lugar da nossa vida e deve ser o primeiro lugar? Essa é uma realidade latente na nossa vida, na nossa trajetória. Aí, em segundo lugar, ele vai falar da urgência do tempo presente. Mas digo isso, irmãos, verso 29, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Paulo está falando assim, não se apegue às coisas do mundo, porque a situação é angustiante, e o mundo muda, daqui a pouco não está tão angustiante mais. Mas a situação é essa, mas não se apeguem às coisas do mundo, não se apeguem em nada do mundo. O tempo está se abreviando, Paulo confirmando aquilo que já foi falado por Cristo em Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Paulo está dizendo exatamente isso que Jesus disse, que o tempo se abrevia, as coisas estão apertando, e se na época de Paulo já estava se abreviando, já estava apertando, quem dirá em 2025? As coisas estão apertando, onde nossa vida está ancorada, onde o nosso coração está ancorado. Essa consciência da brevidade da vida, a vida é breve, da transitoriedade da vida, do mundo presente, deve servir de fundamento para mim e para você, para que possamos viver de uma maneira nova, com desapego às coisas do mundo, com foco naquilo que nós devemos focar, que é a presença de Deus, com o sentido de urgência. Deus está voltando.
O tempo está acabando. Nós devemos viver de maneira urgente nessa terra, de maneira intencional nessa terra. Não é esperar um dia após o outro, o tempo está acabando para mim e para você. E não é porque eu sou mais novo do que muita gente que está aqui, que eu vou viver mais, eu não sei. Nem que o mais velho daqui vai viver menos do que todo mundo, a gente não sabe. A vida é breve, a vida passa. Qual que é o sentido de urgência que temos vivido? Nossa caminhada aqui é rumo ao céu, nossa caminhada aqui é para encontrar com o nosso Salvador. Todas essas coisas são passageiras. Nós temos sonhos, eu tenho muitos sonhos de conquista nessa terra, mas o meu coração não pode estar nisso. O meu coração tem que estar no Senhor. E eu sei que as demais coisas Ele vai me acrescentar. É a palavra dEle. Mas o foco é a presença do Senhor, viver para a glória dEle. A vida nesse mundo é como uma névoa, é como uma neblina. A nossa vida passa como a neblina. Nós vemos, hoje saí pela manhã e estava aquela neblina. Eu até falei com a Jô, né? Nossa, vai abrir um solzão hoje, né, Jô? Vai abrir um solzão. E quando eu cheguei no meu serviço, eu já não vi mais nada. Já estava tudo aberto. Assim é a nossa vida. Meu bisavô viveu 93 anos, 95, não sei. É muito tempo, não é? Não, é nada. É nada. A nossa vida é como a névoa. Então, Paulo, ele começa, e nesse texto ele propõe 5 paradoxos. Os casados vivam como se não fossem casados. Como assim? Negligenciar o casamento? Claro que não. Não é negligenciar o cônjuge, mas que o casamento, sendo terreno e temporário, não seja tratado como o fim último da vida. Não é o casamento que te faz feliz, é o Senhor que te faz feliz. Você entende isso? O casamento não é a razão da sua vida, a razão de sua vida é Cristo. E isso reflete no seu casamento. Não se apegue ao seu cônjuge como se ele fosse o seu Deus. Se apegue ao Deus verdadeiro. E isso refletirá no seu casamento. Os que choram como se não chorassem. A dor é real, mas ela não é definitiva e não é eterna. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor não é eterna. Então os que choram como se não chorassem. Nós não choramos como aqueles que choram quando não têm esperança. Nós choramos, nós ficamos tristes, mas nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Os que se alegram como se não se alegrassem. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias dessa terra. A alegria verdadeira está ancorada em Cristo. A alegria terrena, ela deve ser recebida com gratidão, com alegria sim, com satisfação. Mas toda alegria que temos nessa terra, com as coisas que temos nessa terra, não se compara com a alegria de ter Cristo em nosso coração. Os que compram como se nada possuíssem. Tudo que temos é transitório. Compra o mundo todo, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tudo é transitório, tudo passa, tudo fica aí. Conquiste, 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 e depois gaste dinheiro com aquilo que você conquistou para cuidar da sua saúde, porque não teve tempo de cuidar da saúde. E no final da vida, tudo vai ficar aí que você conquistou. Por isso, os que compram como se nada possuíssem. Nós somos mordomos, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Os que usam o mundo como se dele não usassem. Nós devemos interagir com o mundo, com a sabedoria do mundo, mas nós não podemos nos conformar a ele. Não podemos estar conformados com esse mundo. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que em tudo que fizermos, precisamos pensar naquilo que é eterno. É por isso que Jonathan Edwards tem essa frase maravilhosa: a eternidade deve moldar as decisões temporais. A eternidade deve moldar as nossas decisões temporais.
Essa é a essência da exortação que Paulo está dando aqui. A vida cristã nessa terra é vivida à luz da eternidade. Nós não estamos no céu, mas pelo Espírito nós experimentamos o céu. Eu lembro uma vez que o Cícero, aqui nesse púlpito, ele falou muitos anos atrás, eu nunca esqueci daquilo, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim, usar um exemplo daquele. Ele falou assim: as pessoas ficam imaginando, sonhando e buscando de todo jeito conquistar o carro dos sonhos, mas nada se compara ao galardão do céu. E eu parei para pensar, eu falei: gente, é verdade. Quanto que vale um galardão? E eu nem sei direito o que é galardão. Quanto que vale um galardão? Eu sei quanto que vale o meu carro. Um galardão que está preparado lá no céu, eu não sei. E às vezes a gente perde o nosso tempo aqui no que é temporário, sendo que nós temos que mirar no que é eterno. Mas em terceiro lugar, nós precisamos viver o hoje com os olhos na eternidade e com o nosso coração na missão que Deus tem para nós. É isso que Paulo está falando com essa igreja. É isso que Paulo está falando: olha, os tempos que estão vindo, as coisas estão fechando. As dificuldades, elas aumentarão e virão firme. Mas vivam com seus olhos na eternidade, com o seu coração firmado na missão que Deus tem para você. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele estará conosco todo o tempo, em todos os momentos, em qualquer circunstância. É o Espírito Santo que nos impulsiona para a missão. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada disso, irmãos. Sem o Espírito Santo não dá para viver isso que eu estou falando aqui, não dá. Só pela unção e presença e plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Só com relacionamento com Ele. E em terceiro lugar, a liberdade para servir ao Senhor, versos 32 a 35. Vou ler até o 34. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Mais uma vez Paulo está falando, eu quero que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Quem está casado não consegue pensar integralmente nas coisas do Senhor somente, porque tem a esposa, tem os filhos, tem o marido, tem os filhos. Você entende como que na cabeça de quem está casado as coisas se dividem? Nós não temos mais o tempo que tínhamos quando solteiros, não é verdade? E quando nasce o filho, então, o tempo diminui mais ainda. E é isso que Paulo está dizendo. Ao verso 35, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações. Paulo aqui não está mandando. Mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Paulo está querendo que eles foquem 100% no Senhor. E 100% no Senhor, quem consegue focar? Aquele que é o alvo da resposta dele aqui do verso 25 ao verso 40. Os solteiros e as viúvas, e os viúvos. Você entende? Paulo não está falando contra o casamento aqui. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos que entender que Deus chama alguns para o altar da consagração pessoal, onde a entrega é total. Deus chama alguns para o celibato. Deus chama alguns. Mas é Deus quem chama. Não é imposto, é Deus quem chama. Para a pessoa poder, de alguma maneira total, sem restrições, focar no Senhor. E Paulo está dizendo, é melhor que vocês foquem no Senhor. Vocês que estão solteiros, por quê? Porque os tempos vão ficar difíceis. A perseguição vai aumentar, principalmente naquele tempo. Por isso que nós temos que ser íntegros diante do Senhor. Nós não podemos ter distrações, alguma coisa que comprometa o foco na missão. A família não atrapalha na missão. Porque aqueles que foram chamados porque é dom de Deus. O capítulo 7 fala que é dom de Deus tanto o casamento quanto o celibato. Agora, se Deus deu o dom para alguns ficarem solteiros, Deus também deu o dom para outros se casarem. E através da família, Deus usa a família
para ser o sustento na missão. Então, de nenhuma maneira, Paulo está falando que a família é uma atrapalha. Nada disso. Então, seja casado, seja solteiro, devemos viver integralmente para o Senhor, com foco na missão de Deus para nós e para nossa casa, para a nossa vida. Paulo está preocupado com o bem dos santos, com o bem dos irmãos, dos cristãos. Então, essa passagem ela é um convite a uma autoavaliação nossa. Que autoavaliação é essa? Estou vivendo de forma a agradar ao Senhor com todas as minhas forças? Tenho usado minha liberdade no casamento ou fora dele para a glória de Deus? O celibato, quando vivido no Espírito, não é vazio de afeto, mas pleno de amor pelo Senhor e pela sua obra. E o casamento, vivido pelo Espírito, é uma família que vive para a missão de Deus, para a glória de Deus. Não tem nada que atrapalha. Por isso que, seja casado, seja solteiro, devemos nos livrar das distrações. É por isso que esse papelzinho que você está na sua mão, você vai colocar no papel aí o que tem te impedido de viver a plenitude do Espírito. E você sabe o que é. Procrastinação, deixar para depois. Sei lá. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Ninguém vai colocar no papel a família. A família não é culpada de você não viver a plenitude do Espírito. Você, em alguma coisa na sua vida, tem isso aí, você sabe disso muito bem. Partindo para o final, Paulo, ele vai dizer da liberdade de consciência e responsabilidade pessoal. Se alguém julga, verso 36, que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peque, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Paulo, ele tende a um lado, mas ele diz que os dois são bons. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que Paulo tende ao lado do celibato, por quê? Por causa da realidade que a igreja viveria, da grande perseguição que explodiria em Roma contra os cristãos. Não é porque o casamento é pior do que o celibato, até porque eu não acho que é. O casamento é muito melhor que estar solteiro, na minha opinião. Entendeu? Mas Paulo está dizendo exatamente dessa liberdade de consciência. Você tem uma responsabilidade pessoal de buscar o Senhor. Você tem a responsabilidade. Casar pode ser bom, não casar pode ser melhor, se for para a glória de Deus. Sabe quando que o casamento é melhor do que o celibato? Quando você casa para a glória de Deus. Sabe quando o celibato é melhor do que o casamento? Quando você está em celibato para a glória de Deus. O que é melhor para a sua vida? Quando você vive para a glória de Deus, seja casado, seja solteiro. Então, essa é a liberdade de consciência, a responsabilidade de vivermos para a glória de Deus. Paulo, ele oferece liberdade, mas essa liberdade deve ser regulada pela modéstia, pela prudência e pela caridade cristã. O foco não é o ego, o que eu quero, o que eu preciso, o meu desejo, mas o serviço, mas o servir a Deus, mas o servir a Deus. E em último lugar, a viuvez e a fidelidade ao Senhor. A mulher, verso 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Paulo continua respondendo a pergunta, desde o verso 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo continua respondendo, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Você vai duvidar de Paulo que ele tinha? Não vou. De jeito nenhum. Não vou mesmo. O apóstolo Paulo, então, ele encerra isso, desejando que aqueles irmãos façam, ou escolham, ou decidam, tudo que eles fizerem, tudo que eles escolherem, tudo que eles decidirem, que seja para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Eles são livres para casar novamente. E ele reconhece isso com bastante ternura, com bastante amor, um amor pastoral. Você pode casar novamente, contando que seja no Senhor. No Senhor. Em outras palavras, Paulo está falando assim, você é solteiro, você é viúvo.
Você quer casar de novo? Por quê? Para matar os seus desejos carnais? Não, se você casar de novo, que seja no Senhor. Agora você quer casar, você é solteirão, você quer casar? Ok, casa para o Senhor, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Seja o que você fizer, faça para o Senhor. Faça para a glória de Deus. Que a nossa vida seja trilhada na presença de Deus e para a glória de Deus. Sabe, Paulo, ele traz uma sensibilidade do Espírito Santo aqui, só que, ao mesmo tempo que ele traz aquele que deve ser sempre o nosso norte. Tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Tudo que fizermos, tudo que pensarmos, façamos e pensemos para a glória de Deus. Porque quando Paulo fala para a viúva aqui, Paulo está querendo dizer que a verdadeira felicidade da viúva não está no voltar a casar ou a permanecer só, mas em ser plenamente fiel ao Senhor em qualquer caminho que Ele, o Deus dessa viúva, o conduzir. Então o fato, e eu acabo aqui, é que, na verdade, não é o que conquistamos ou fazemos nessa vida, mas é o que conquistamos e fazemos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Paulo termina então esse capítulo 7, instruindo a viúva, instruindo o solteiro, a se dedicar ao Senhor, que a sua prioridade seja se dedicar ao Senhor, mas nós podemos aplicar isso para quem não é solteiro também, para quem é casado, para quem é jovem, para quem é criança. Em tudo que você fizer na sua vida, tudo, o foco deve ser o Senhor, deve ser a glória do Senhor. Então, Paulo, ele vai oferecer essa liberdade. Eu já falei sobre isso, né? Então, quando uma igreja ouve a palavra do Espírito, atenta-se para a palavra do Espírito, e busca no Espírito viver essa palavra, e pede ao Espírito Santo para que reflita Cristo na vida dessa pessoa, essa é uma igreja que vive para a glória de Deus, essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Paulo está chamando esses irmãos de Corinto a viverem com sabedoria, a viverem em santidade, a viverem em liberdade, porque Cristo Jesus nos fez livres. Seja casado, seja solteiro, seja viúvo, seja de qualquer situação, seja de qualquer forma, que vivamos para a glória de Deus. Então, essa é a chave, é discernir o tempo que estamos vivendo. Aquele tempo era um tempo muito difícil. Paulo está ajudando eles a discernir aquele tempo que eles estavam para viver. Mas ao mesmo tempo, ele orienta para que no tempo difícil ou no tempo fácil, vivamos no Espírito para a glória de Deus. Então, como igreja, nós estamos nesse mês buscando o Espírito Santo, buscando mesmo a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nesse momento, vamos lá, Elcio, vamos começar aqui? Você que já escreveu no papel a sua oração. Eu queria um papel também, que eu não peguei. Eu tenho até uma caneta aqui, que eu vou pegar aqui. Mas tem um papelzinho para mim aí, por favor? Você me dá um papelzinho, Elvira?